A paz do Senhor Jesus Cristo, povo eleito e amado do nosso Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Estamos mais um dia conectados nesse canal abençoado para sermos edificados através da palavra de Deus. E é através da sua fé, de ouvir e ouvir a palavra de Deus, que você a cada dia vai crescendo, na sua caminhada em Cristo. E você que chegou aqui e ainda não está inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar muito, meus queridos, pois a sua participação ela é muito importante para o reino de Deus. Deus conta conosco, meus amados, para anunciar a palavra dele nos quatro cantos dessa terra. E você é esse canal de bênçãos do nosso Deus que irá promover a palavra do Senhor. Amém? E não deixem também de ativar os sininhos das notificações, para que você possa receber as demais mensagens futuras. Vamos orar, meus amados. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui já se encontra diante do seu altar. Que o Senhor possa trabalhar rica e poderosamente a favor dessa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir o coração de cada um deles. Que o Senhor venha dar entendimento à luz da sua palavra. Que essa palavra venha entrar como flecha em cada coração, transbordando, anunciando um novo tempo sobre cada vida. Eu já quero repreender todo roubador da palavra, tudo aquilo que atrapalha a verdadeira ligação contigo. E já quero abençoar a cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém, meus lindos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55, versos 10, 11. Isaías 55, 10, 11, meus amados. E a mensagem de hoje é o poder da palavra de Deus. Amém? O poder da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura desse texto. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e o fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém! Glorifiquem a Deus por essa mensagem. Meus amados, a expressão a palavra de Deus, também conhecida como a palavra do Senhor, ou talvez a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Obviamente, meus queridos, que ela refere-se em primeiro lugar a tudo quanto Deus tem falado diretamente. Quando verdadeiramente Deus falou a Adão, o que ele lhes disse era de fato a palavra de Deus. De modo semelhante, ele se dirigiu a Abraão, a Isaque, verdadeiramente a Moisés. Deus também falou à totalidade da nação de Israel no Monte Sinai, ao proclamar-lhe os 10 mandamentos. As palavras que os israelitas ouviram eram palavras de Deus. Além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas, meus amados. Quando eles se dirigiam ao povo de Deus, assim introduziam as suas declarações. Assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Quando verdadeiramente, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito do que os apóstolos falaram no Novo Testamento. Embora não introduzissem suas palavras com a expressão assim diz o Senhor, os que falavam e proclamavam a palavra verdadeiramente era a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia, da Psídia, por exemplo, criou também comoção, que no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo, meus amados, assegurou aos Tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como a palavra de homens, mas segundo é na verdade, como a palavra de Deus. Glorifiquem a Deus por isso, meus lindos.
Além disso, meus queridos, tudo quanto Jesus falava era a palavra de Deus, pois ele, antes de tudo, é Deus. Lucas, escritor do terceiro evangelho, declara explicitamente que quando as pessoas ouviam a Jesus, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. Amém, meus lindos? Note como, em contraste com os profetas, do Antigo Testamento, Jesus introduziu seus ditos: eu vos digo, Noutras palavras, queridos, ele tinha dentro de si mesmo a autoridade divina para falar a palavra de Deus. É tão importante ouvir as palavras de Jesus, pois quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Assim Jesus declarava, quando ele estava ali na missão dele, anunciando e propagando o reino de Deus. Queridos, Jesus, na realidade, está tão estreitamente identificado com a palavra de Deus, que ele é chamado Verbo, Nós vamos ler no livro de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. A Bíblia, queridos, na verdade, vai falar que, na verdade, a palavra de Deus, meus amados, ela é o registro do que os profetas, apóstolos e Jesus falaram. Ela é a própria Bíblia, na verdade, No Novo Testamento, quer um escritor usar essa expressão, Moisés disse, Davi disse, o Espírito Santo diz, ou Deus diz, nenhuma diferença fazia, meus amados, pois o que estava escrito na Bíblia era, sem dúvida alguma, palavra de Deus. Amém? Mesmo não estando no mesmo nível das Escrituras, a proclamação feita pelos autênticos pregadores ou profetas na igreja de hoje pode ser chamada a palavra de Deus. Pedro indicou que a palavra que seus leitores recebiam mediante a pregação era a palavra de Deus. E Paulo mandou Timóteo pregar a palavra. Queridos, a pregação, porém, não pode existir independente da palavra de Deus. Na realidade, meus amados, o teste para se determinar se a palavra de Deus está sendo proclamada num sermão ou mensagem é se ela corresponde exatamente à palavra de Deus escrita. Amém, meus queridos? O que se diz de uma pessoa que recebe uma profecia ou revelação no âmbito do culto de adoração? Ela está recebendo ou não a palavra de Deus? Queridos, a resposta é um sim. Paulo asseverava que, semelhantemente, mensagens estão sujeitas à avaliação por outros profetas. Todavia, a possibilidade de tais profetas não serem a palavra de Deus, amém, meus lindos, é somente em sentido secundário que os profetas hoje falam sobre a inspiração do Espírito Santo. A sua revelação jamais deve ser elevada à categoria de inerrância, meus lindos. Queridos, então a gente precisa entender o quão poderosa é a palavra de Deus. E todas as vezes em que ela foi escrita, por algum autor de algum texto, todos estes estavam sendo inspirados pelo próprio Espírito Santo para que pudesse hoje nos orientar, nos conduzir no caminho aí de perfeição, para que a gente venha seguir totalmente em excelência, 100% ao nosso Deus. Amém, meus lindos? Queridos, a palavra de Deus, ela permanece firme nos céus. Não é, porém, estática, ela é dinâmica e poderosa, pois realiza grandes coisas. A palavra de Deus, ela é criadora. Segundo a narrativa da criação, as coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Tal fato é resumido, meus amados, pelo salmista. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmos 33, 6. E pelo escritor dos Hebreus. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus 11, 3. De conformidade com João, a palavra de Deus usou para criar todas as coisas por Jesus Cristo. João 1, do 1
ao 3. Queridos, a palavra de Deus sustenta a criação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim como a palavra criadora, essa palavra relaciona-se com Jesus Cristo, segundo Paulo insiste, todas as coisas subsistem por ele, Jesus. Queridos, a palavra de Deus tem o poder de outorgar, meus amados, uma vida nova. Pedro 3 testifica que nascemos de novo pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É por essa razão que o próprio Jesus é chamado o verbo da vida, meus amados. A palavra de Deus também libera graça, libera poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Jesus Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal, assim como a água proveniente do céu faz as coisas crescerem, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, meus amados. Crescemos em nossa salvação. A palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Jesus derrotou Satanás, pois fazia o uso da palavra de Deus. Está escrito, consta como a palavra infalível de Deus, meus lindos. Finalmente, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos julgar. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebidas do Senhor. O próprio Jesus assegurou que a sua palavra condenará os que a rejeitarem. E o autor dos Hebreus escreve que poderosa palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Noutras palavras, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus acabarão por experimentá-la como palavra de condenação. Amém, meus lindos? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para que todos os dias nós possamos ser libertos, transformados, regenerados pelo poder do Espírito Santo. E todo aquele que rejeita a palavra do Senhor, todo aquele que rejeita os ensinamentos que são descritos na palavra, já estão condenados. Amém, meus lindos? Então, querido, a Bíblia descreve em linguagem clara e inconfundível como devemos proceder contra a palavra de proceder quanto à palavra de Deus em suas diferentes expressões. Devemos ansiar por ouvi-la e procurar compreendê-la. Devemos louvar no Senhor a palavra de Deus. Devemos amá-la e dela fazer a nossa alegria e deleite. Devemos aceitar o que a palavra de Deus diz, ocultá-la nas profundezas do nosso coração, confiar nela e colocar a nossa esperança em suas promessas. Acima de tudo, devemos obedecer ao que ela ordenou e viver de acordo com os seus ditames, meus amados. Deus conclama os que ministram a palavra de Deus e manejá-la corretamente e a pregá-la fielmente. Todos os cristãos são convocados a proclamarem a palavra de Deus por onde quer que forem. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, é a nossa missão. A nossa missão é muito importante nessa terra. Por isso eu digo para vocês, em cada início dessas mensagens, não deixem de compartilhar essa mensagem, porque você será um grande instrumento de Deus na vida de outras pessoas para edificá-los através da fé, de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Quantos glorificam a Deus por essa palavra, aonde você estiver, tomem posse de tudo aquilo que está descrito e entendam, meus amados, não há vida transformada sem a vivência na palavra de Deus. Não basta somente fazer a leitura, nós precisamos vivenciá-la, colocá-la em prática, para que possa ser uma ação dinâmica em nossas vidas, para que o mundo espiritual possa movimentar a nosso favor. Amém? Vou fazer mais uma oração pela sua vida. Senhor Deus, poderoso eterno Pai, eu quero entregar a cada vida que aqui já se encontra diante do seu altar e declarar um novo tempo, um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, um tempo de vivência, um tempo de libertação, um tempo onde serão regenerados através do Espírito Santo de Deus e serão transformados todos os dias para a glória do seu nome, que eu já declaro desde já, em nome de Jesus.
Amém! Meus amados, compartilhem muito. Um beijo grande em cada coração. Deus vos abençoe. Fiquem na paz.